Cabral, olhando para essa decisão que ainda não está muito clara para a gente, o que você percebe nessa situação de reoneração? Uma bagunça do caramba, maluco. Por que, Cabral? Porque ontem, 11 horas da manhã, meio-dia, o Ministério da Fazenda chamou a imprensa. Ô, maluco, chega aí, toma um café. Aí chegaram o repórter, vai voltar a exoneração, vai voltar a reoneração, vai ter imposto 100% a partir do dia 1º. Maneiro, vaza. Aí, 7 horas da noite, o Zé Guimarães encontrado com ele. E aí, Zezinho, como é que tá o Congresso? Beleza. E aí, como é que tá a exoneração? Não, eu tava conversando com o pessoal aí do Ministério da Fazenda, vai ser escalonado. Momento assim? 3 segundos. Que zona é essa, maluco? De manhã, o Ministério da Fazenda chama uma coletiva de 1 minuto para explicar que vai voltar 100% para o 1º de março, vida que segue. Aí o que era para ser líder no Congresso não virou filho de Zé Dirceu, mas homem forte de Lula, fala que vai ser escalonado. Que zona é essa, meu irmão? Custava dizer ontem, não sabemos, iremos dizer no tempo hábil. Acabou. Vida que segue. Não falar uma coisa e um deputado desmentiu um ministério, maluco. Eu não entendo isso até agora. Como é que um deputado desmentiu um ministério? E ficou por isso mesmo. Morreu a história. Aí perguntaram para Haddad depois, desses dois, perguntaram para Haddad. Ah não, estamos vendo, vocês saberão no tempo hábil. Eu não entendi nada. Uma novela. Total. E é uma novela que o capítulo volta, entendeu? Que um fala o outro, quem desmentiu foi um deputado, não foi nem Haddad. Cometemos equívoco de manhã, estamos repensando melhor, a gente anuncia até amanhã. Não, um deputado que encontrou com o jornalista lá no quebra-queixa e falou. Agora, sabe o que eu estou pensando? É muito louco isso, quando os caras irmão. fizeram a PEC de transição, lá, com aumento de gasto quase de 200 bi, será que não previram que em algum momento essa questão dos combustíveis iria voltar e que teria que, eventualmente aumentar o imposto e aí seria impopular? Fala, bom, então, em vez de 200 bi na PEC de transição, quase 200 bi, poderiam ter economizado naquela época, certo? Metade, de 30 a metade, 15. Para não ter que reajustar. Será que os caras não pensam nisso na hora? Porque agora você tem todo esse ônus político. E essa confusão já deu entre Natal e Ano Novo. Entre Natal e Ano Novo ali, não sei se vocês lembram, a gente estava sem o marketing aqui. Ia reonerar em janeiro, Haddad, né? Não, combinei com o Guedes é meu brother, a gente saiu para almoçar, correndo na praia no Leblon e decidimos que dia 1º volta tudo para ele não mexer no imposto, legal? Aí dia 1º, a terceira canetada, a 4ª canetada do Lula, é que diesel ia ficar até dezembro e gasolina até 28 de fevereiro. Porra, eu concordo contigo. Isso é que ninguém parou para pensar em conta, que ia voltar, né? Mas uma coisa, você comentou essa história do Haddad, Cabral, eu queria saber a opinião de vocês, porque é o seguinte, houve o espaço para poder reduzir o preço do combustível, certo? Petrobras já anunciou a redução no preço do combustível, naquela jogada lá de reonera, abaixa o preço do combustível, tenta chegar num meio termo onde ninguém vai sentir muito. No começo do ano, foram impostas derrotas políticas, atrás de derrotas políticas para o Haddad, que ele tinha essa percepção, que já tinha conversado com o Guedes, ia fazer a reoneração, ia trazer de volta, justamente por conta da PEC da transição e não sei o quê. Agora, parece que seria um ganho do Haddad, que é voltar a onerar os combustíveis. Se não houvesse esse espaço para derrubar o combustível, será que Haddad não estaria sendo colocado mais uma vez ali para escanteio e tomando mais uma bola nas costas? Mais uma, duas. Total. E não tá nem aí, ele tá mais para a base dele do que para Haddad, mano. Tá muito mais preocupado ele, Gleisi, Lindenberg com a base, Boulos, que não é do PT, mas é da equipe, do que com a parte econômica de bom senso, Esquece. Literalmente esquece. Vai ter a tomar várias bolas da costa, como o Paulo Guedes tomou algumas também. Mas a questão é o período, né? 2 meses. Muito começo de poder para já tomar bola nas costas. Muita bola nas costas em 2 meses. E outra... Ele tá sem... Meu
Meu Deus do céu, que fica na frente da zaga, ali tá sem... Meio campo? Mas tem uma função Tá sem esse volante jogador. ali, Tá sem né? volante. Tá sem volante. Ele tá lateral correndo que nem o louco e o volante que cobre o buraco dele tá do outro lado, maluco. A Tebet que deveria ser o volante tá do outro lado. Tenso. Fala, desculpa. Não, era isso mesmo. Agora, veja, se o Lula perde o Haddad, né? E aí, quem que ele coloca no lugar? Olha o pepino. Não, hoje a Haddad é a solução, mano. Quem que ele vai ter aí no lugar que seja, né, mais ou menos simpático ao PT? Porque você acha que um Henrique Meirelles vai se sujeitar, tomar Agora essas não boladas nas costas? Mas na primeira, ele já mostra o cartão vermelho. Entendeu? O Guedes, o cartão vermelho, ele se dá um cartão vermelho. Né? Porque o Guedes, o Meirelles, eles têm aquela coisa que eles não precisam provar mais nada para ninguém. Então, quando eles o enfrentamento político deles com os presidentes, aliás, o Meirelles com o Temer não tinha, né? Mas o Guedes com o Bolsonaro teve alguns atritos ali, mas a figura deles era muito forte. É diferente do Haddad, porque o Haddad não tem esse pedigree de economista, de grande economista, né? Quer dizer, você já não é nem economista, agora um grande economista, então você precisa de um apoio. E aí ele não tem o apoio do próprio governo. Né? Deixa o maluco falando sozinho. Mesmo. Falando sozinho, já é complicado para um figurão, como era Guedes ou Meirelles. Imagine na figura do Haddad. Complicado. Esses aí que você falava era uma âncora, né? Total. É a âncora do governo, é o fiel ali da balança, né? Quem dá as cartas, quem conhece, quem sabe dos caminhos. E o governo Lula não tem essa âncora, né? Não tem. É uma expressão do outro governo, mas não tem o posto Piranga ali, Não né? tem o posto E tem uma porrada de âncora, pra dizer a verdade, não tem nenhuma, né? Todo âncora é pequenininho pra parar navio. Aí você joga no mar, o navio continua puxando a âncora assim. Não tem. E o navio se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que leva tem. tudo, né? Parece ali quando você vai fazer aqueles passeios de escuna, sabe? Aí amarra umas correntinhas. Não Já viu para, o negócio vai embora. Mais ou menos isso. Pois é. Não, e aí o negócio é o seguinte, o Fernando Haddad faria uma entrevista coletiva 5 horas da tarde e aí mudou para 7. Você sabe por quê? A pergunta é, mercado tá aberto? Não, por causa é porque disso? ele ia ter uma reunião, ele queria ver depois o marketing. Aí não daria tempo pra ele ver o marketing, que a reunião acaba 4h40. Alô, Haddad. Veio velocidade 2, ele falou, não, deixa eu ver o marketing relaxado, aí eu falo 7. Mas- Também pode ser por causa de mercado fechado, Então sim. dá sugestão para ele, já que ele tá assistindo a gente. Ô, maluco! Ô, Fernando Haddad. Haddad, beleza? Primeiro, manda um beijo pro Regis, que ele tá doido aqui de saudade de você. Segundo, você vai fazer às 7 que o mercado tá fechado? Acaba sendo que hoje é jogo do Flamengo, hein, maluco? Não demora muito isso não, hein? Só digo isso. E Regis tá perguntando por que a gente não convidou o Haddad. A gente já convidou o Haddad sei lá quantas vezes. E ele, horas antes, diz que não pode, diz que não vem. Agora, o Regis Sei lá deve quantas estar vezes num a Haddad dia- já foi a cabeça convidada do aqui. Regis bugou, porque ele vai ficar do lado do Lula ou do Haddad? Lula. Lula, né? Esquece. Faz o L, Lula. não faz o H. Não tem como. É igual você, tá sua mãe e seu pai, se eles são contraditórios, você vai para um lado também. Tem que ir para um lado. Não tem jeito. Pois é. Mas o seguinte, ainda sobre essa situação, né? Mercado fechado, então possivelmente não vai ter nenhum tipo de repercussão, qualquer fala Se do tiver Haddad. no BDR, no ADR lá fora até as 8 da noite. Mas é muito pouco. Mas não, né? Não dá, tem uma horinha, fechou 8 horas da noite o BDR, né? Mas... O ADR. E quanto mais eles demorarem com essa questão, mais vai gerando mal-estar. Não, tem que ser hoje, amanhã. Não, Falta amanhã horas. amanhã já vira, né? Teoricamente, Faltam 2 horas, 2 que- menos 12, faltam 10 horas. tem que assinar hoje para valer amanhã, a partir de amanhã. E eu estava lendo uma entrevista até do Adriano Pires, né? Presidente, CEO do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que inclusive foi cotado no ano passado para ser presidente da Petrobras. E aí deu toda aquela história, né, sobre possíveis conflitos de interesse. E ele retirou a indicação ali do Bolsonaro, do ministro
de Minas e Energia do presidente Jair Bolsonaro, e ele falou o seguinte, eu queria saber, inclusive, a visão de vocês. Ele falou o seguinte, ó, se não colocar o imposto cheio, né, se não retomar o imposto cheio, porque ele estava falando sobre essa questão que você desonerar um combustível fóssil, teoricamente você está subsidiando as pessoas com mais poder aquisitivo, certo? E ele falou que se não colocar o imposto cheio, não vai passar o sinal de que realmente está reonerando o combustível. O governo não pode criar ruídos e dar sinais equivocados para o mercado. Então, na opinião dele, já volta tudo de uma vez, e se voltar escalonado, seria um sinal ou um ruído errado, equivocado ali para o mercado. Como que vocês veem essa situação? Já que tem que fazer, é igual tirar o curativo, puxa de uma vez e arde agora, mas ou ao invés vai tirando pouquinho em pouquinho, é sempre pior. Como que vocês veem isso? Eu prefiro de uma vez logo e tirar isso da frente. Sem dolor vai ser doloroso de qualquer jeito. Eu não botaria imposto de volta, mas botando, eu faria aos poucos. Eu também preferiria não colocar o imposto, fazer algum ajuste de corte de gastos, né? Também sou contra o imposto. Tem isso aí, o Alex André mandou aqui, viu? Que tem a possibilidade na coletiva eles falarem de troca de impostos. Aumenta esse, mas diminui um outro Y de importação para tentar dar soma zero. Não compensar, né? Mas acaba virando também Mas você quer mesmo saber, Frankenstein, no final né? das contas, a população acaba pagando do mesmo jeito. Você viu, o mercado de juros reagiu bem ontem, né? Com a volta do imposto. Aí, se mantém, aí a taxa de juros fica mais elevada. Quer dizer, a população, de um modo ou de outro, acaba pagando. Sim, porque não tem jeito. Embora, né, a gente vê que esse imposto é sobre gasolina e etanol, né? Porque o diesel já está desonerado, pelo menos vai até o fim final do do ano. ano. Diesel e gás de cozinha. Então, teoricamente, toda aquela movimentação que a gente pode ver de pressão inflacionária por conta do transporte, do modal rodoviário, que é muito forte aqui no Brasil, e o gás de cozinha que acaba pesando para a população mais pobre, né? Já está aliviado. Mas o diesel é né? uma inflação que não se percebe quase no IPCA. Mas é indireto o efeito. Não, tão mas indireto que você não percebe. Mas não percebe na gôndola? Mas muito pouco. Você não consegue separar, às vezes, o que é transporte, o que é safra, o que é dólar e etc. Já o IPCA é na veia, já o gasolina é literalmente na veia, porque o peso é muito grande, né? Mas essa é o maior história... peso, né? A gasolina acho que é o maior peso no IPCA é a gasolina, se eu não me engano. Mas essa história, inclusive até que tá tendo essa discussão, né? Que desonerar gasolina é você acabar subsidiando pessoas de mais alta renda. Você percebe isso? Aí, não. Ou não? Não, eu conheço alguns porteiros que têm carro. Né? Hoje é bastante comum o pessoal mais de baixa renda ter carro, ter moto e usa gasolina, né? E você também tem uma parte, motoristas de aplicativo que cresceu muito, eles não são de classe média baixa, certo? E você também tem toda uma cadeia de transporte que não é transporte pesado, aí eu concordo, né? Que não é caminhão, enfim, que usa diesel, mas esses transportes de entrega e que depende da gasolina. Então eu vejo que, para falar a verdade, não. Tanto é que a gasolina pesa bastante no IPCA, e o IPCA representa o orçamento médio de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, né? Se fosse só uma questão... E o IPCA está abrangendo o retrato da população brasileira, que não é uma maioria de classe média, população brasileira. Então, se fosse uma maioria de classe média, então a gasolina pesaria muito mais, né? Então eu não compro muito essa ideia, né? Eu acho que é mais uma narrativa. Também não, Cabral. Também não, concordo com o Gandhi. Muita moto, erosão no Brasil, você vê moto de caminhão, mano. Então essas motos o quê? Gasolina. Por mais que o consumo seja menor, Tem, seja faz mais baixo, parte. faz parte, né? Afeta. Aí
A questão também é a seguinte, né? A gente viu redução no preço da gasolina, né? A Petrobras anunciou redução no preço da gasolina, passando de R$ 3,31 para R$ 3,18 nas refinarias, e no diesel de R$ 4,10 para R$ 4,02. O diesel, a gente já comentou aqui que não tem esse efeito evidente por conta da reoneração, porque o diesel está desonerado até o fim do ano.